sejam todos bem-vindos. Esta é a quinta apresentação da série que estamos trazendo sobre a saúde integral. Assistam até o fim e façam comentários para que nós possamos saber se vocês estão gostando e aproveitando. Esperamos que todos aprendam bastante e que aproveitem na profundidade o trabalho que aqui tivemos o esforço de apresentar, né? Muita paz para todos e até logo. Nós estamos apresentando aqui a saúde integral e terminamos da última vez falando sobre as alterações do sistema nervoso autônomo que influenciam a pressão arterial, para baixo ou para cima, influenciam a frequência respiratória, fica respirando mais rápido ou menos rápido, interfere sobre a temperatura do corpo, pode dar uma sensação de frio ou de calor, e pode dar, como eu havia terminado dizendo, um aumento da diurese. Isso tudo pode ser resultado da intervenção mediúnica dos espíritos, porque a relação entre o espiritual e o físico na mediunidade é uma relação de perispírito para perispírito. E o perispírito é um corpo de energia que está ligado célula a célula através do sistema nervoso, especialmente desse sistema nervoso chamado autônomo, que eu volto a repetir, é uma parte do sistema nervoso. O sistema nervoso tem o central, constituído da medula, da parte do conteúdo da caixa craniana, principalmente o córtex cerebral. Há o sistema periférico, o sistema nervoso periférico, não é? Que atende ao sensório e ao motor, né? A parte motora, a parte sensória. E temos o sistema nervoso chamado autônomo, que é esse que está ligado com o hipotálamo, lá nos núcleos da base do cérebro, que vai produzir esses efeitos sobre esses parâmetros que eu acabei de citar. E eu falei que a ligação entre um espírito desencarnado e o médium pode produzir aumento da diurese, porque leva a um bloqueio do hormônio antidiurético, que é um hormônio que é produzido também pelo sistema imuno-neuroendócrino, né? Nós estamos estudando psicoimuno-endocrinologia, e esse sistema pode produzir um aumento do hormônio, vamos dizer assim, um bloqueio do hormônio antidiurético, e o indivíduo verte para o rim, e o indivíduo fica com o aumento da diurese. E são fenômenos, parâmetros fisiológicos que estão sendo pesquisados, foram pesquisados e continuam sendo pesquisados num grupo de estudo dirigido principalmente pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, lá em São Paulo. Ele teve um ambulatório na Universidade de São Paulo, na USP, no Hospital das Clínicas, onde ele fez várias experiências. Ele tem um trabalho monumental, uma tese de mestrado sobre a glândula pineal, na qual ele demonstra que a glândula pineal, formada de cristais de apatita, ela, quanto mais cristalizada, quanto maior o número de cristais, vai variar o tipo de alteração, ou o tipo de comunicação com o plano espiritual, podendo o indivíduo ter mais facilidade para a captação da influência de um espírito desencarnado, ou aquilo que chamamos de desdobramento, que é a saída do corpo, do espírito, a saída do espírito do corpo, afastamento, que é chamado de desdobramento, né? Ora, muito bem, e o que isso tem a ver com saúde integral? Tem tudo a ver, porque o perispírito e o espírito são os seres que comandam o corpo. A gente costuma pensar na doença como uma coisa do corpo. Isso é organicismo. Exatamente disso que nós estamos querendo falar para tentar desmistificar isso. Quer dizer, nós não podemos ter saúde integral se nós considerarmos só o corpo. O corpo sozinho não faz nada. O corpo só tem
a influência, uma influência boa ou má, dependendo do espírito. A vida é produzida através do espírito, e o espírito se comunica com o corpo através do perispírito. Então são 3 elementos, pelo menos 3. Esses elementos se desdobram em vários, assim como o corpo se desdobra em órgãos, em sistemas, em núcleos separados, aparentemente, didaticamente separados, mas que não estão absolutamente separados. O corpo não tem nada separado, tudo funciona junto. Então há uma integração entre esses elementos. Então eu estava exatamente falando disso. Então essa integração desses elementos precisa ser considerada. E se nós não considerarmos essa integração, nós estaremos perdendo um material precioso para a manutenção da saúde. E nós não falamos ainda da emoção, porque o processo, a emoção, é uma coisa do ser espiritual. E a emoção, todo mundo sabe que a emoção influencia na saúde e na doença. Quem não acreditar nisso, pode ir para uma escola no dia de prova final e prestar atenção, ficar na porta do banheiro das crianças. E ver que a frequência ao banheiro das crianças é muito maior, porque a emoção também movimenta o sistema nervoso autônomo, bloqueia o hormônio antidiurético e pode produzir outros fenômenos, né, que levam a pessoa para o banheiro. Né? E essa frequência ao banheiro da criança no dia de prova é muito comum, porque ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está angustiada. Se ela estudou, ela está mais ou menos calma, mas principalmente se ela não tiver estudado, ela está muito aflita. E essa aflição dá essa alteração. Então, isso é a emoção. Até eu tinha um professor na faculdade que dizia assim: dizem que a natureza é sábia. Eu não concordo. Eu acho que a natureza é certa, porque se o indivíduo tem uma emoção boa, não devia infartar. E quando vem a emoção, se você ganhou na loteria, uma mega sena, você tem uma emoção e morre, cai duro de infarto. Quer dizer, não devia selecionar, não, isso aqui é um cardíaco, não posso agir desse jeito, mas ela age certo, igual para todo mundo. Não, emoção boa ou emoção ruim pode causar dano, né? Júbilo, alegria, choro de tristeza, enfim, essas coisas todas que são produzidas pela emoção. Então, na saúde integral, nós não podemos desconsiderar essa união desses elementos. E nós vamos falar agora sobre uma coisa que hoje muita gente fala, que é a relação entre o ambiente, o meio ambiente, a respiração e a digestão. Porque a respiração, a digestão e o meio ambiente são uma coisa só. Nós vamos ter que gastar talvez uns 3 encontros nossos aqui só para falar disso. Porque vamos analisar uma pequena variável. O que eu estou pretendendo aqui? Eu estou pretendendo que vocês passem a ter um conhecimento mais amplo sobre como é que funciona o vosso corpo, como é que são as funções da nossa economia, para a gente podendo se entender, poder se ajudar. Então vamos ver. No meio ambiente, o ar do meio ambiente recolhe o gás carbônico que é resultado da respiração dos seres vivos. Né? Todo mundo sabe isso, aprendeu isso na escola. A gente respira, né? Bota ar para dentro, aproveita o oxigênio e devolve uma quantidade de ar na qual o gás carbônico está aumentado ali. Todo mundo sabe isso. Não é só o ser humano, não é só os animais, as próprias plantas respiram e eliminam o gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser aproveitado pelo vegetal verde e através da iluminação do sol, não é? Através da eliminação do sol, que vai atuar sobre uma enzima poderosíssima chamada clorofila, que é a que dá a cor verde ao vegetal verde, aquela cor verde é da clorofila, ela vai fazer com que esse gás carbônico seja decomposto, separando o carbono do oxigênio, e o carbono vai ser ligado numa coisa chamada cadeia carbônica. São vários carboninhos ligados uns nos outros. Isso é que vai permitir a produção pelo vegetal do alimento, que normalmente se manifesta através de um hidrocarboneto, né?
de uma substância que tem carbono, oxigênio e hidrogênio, que a gente chama de amido. O amido, que é a parte nutriente do vegetal, vai ser ingerida pelo animal e vai se transformar em proteína. Então, um boi não come carne, mas come capim, come alfafa, come vegetal, né? Ele se nutre e essa nutrição dele transforma esse alimento, que só é formado porque existe o gás carbônico que entra no vegetal junto com o sol, junto com a clorofila, para produzir esse amido. Então, esse amido vai ser transformado em proteína. Ora, muito bem, esse vegetal, ele também tira da água o oxigênio. O oxigênio que ele vai eliminar para o meio atmosférico, em grande quantidade. A gente até diz que, falam até assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é bem verdade, porque a produção maior de oxigênio vem da água, vem das algas verdes, dos musgos verdes, de substâncias verdes microscópicas até, que existem em grande quantidade nos rios, nos mares, nas lagoas. Mas, evidentemente, que o vegetal, os grandes vegetais, as grandes árvores, também tem uma grande participação nisso. Não tem, daí a necessidade de preservar. Então, o oxigênio vem daí. Esse oxigênio, ele entra pela respiração dentro do organismo humano. Mas o que esse oxigênio faz? Será que o oxigênio é um alimento? Não, não é. A respiração do animal, no caso do homem, a respiração é um fenômeno muito complexo. Ela, no fundo, ela é um fenômeno de combustão. O que é combustão? Você bota fogo num pedaço de jornal, é uma combustão. Você liga o motor da motocicleta ou do automóvel, ali tem álcool, tem gasolina, e junto com o ar produz uma ignição ali com a vela, aquilo é uma combustão, chamado motor de combustão interna, e produz a energia que vai fazer o motor andar. A energia, no nosso caso, é a atividade física. Então, você quando come proteína, ou você come carboidrato, ou você come gordura, você transforma em glicose, tudo isso vira glicose. Mas isso não vai ser transformado em glicose, não vai ser transformado em alimento, se você não tiver oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o comburente da combustão. Então, o combustível é o alimento, feijão com arroz, carne e macarrão, salada, o que você comer. Aí você tem esse alimento, isso vai ser decomposto pelo aparelho digestivo e juntamente com o oxigênio que vem da respiração. Então nós estamos estabelecendo um nexo entre a respiração e a digestão. É um trabalho só. A gente daí já começa a ver como é importante a união dos sistemas do corpo, porque sem respiração, sem oxigênio, não há possibilidade de se produzir glicose. E essa glicose vai dentro da célula, tem um elemento figurado muito interessante chamado mitocôndria, que é uma usina respiratória. E ali dentro do mitocôndria, vamos ter a oportunidade de falar do mitocôndria, quando nós falarmos da relação com o perispírito, com a parte espiritual, com o ectoplasma. Vocês vão ver que a mitocôndria tem uma importância muito grande. E aí, ali naquele mitocôndria, essa parte respiratória se une com a parte digestiva e se forma, então, uma energia sob a forma de fosfatos de alta energia que vão ser armazenados nos músculos, no músculo cardíaco, no fígado também, no músculo esquelético, e é isso que vai dar a força, o vigor. Então, é importante compreender a união desses dois elementos, da respiração e da digestão. E só para deixar uma pergunta, aliás, uma informação, que é, no caso, uma pergunta, eu vou dizer para vocês o seguinte: será que tem noção quanto tempo o músculo armazena energia, que vem da mitocôndria, que vem da respiração e que vem da nossa alimentação? Quanto tempo dura um músculo para se transformar num músculo novo? Se eu disser para vocês que dura só 24 horas, vocês acreditam? Nós vamos voltar a esse assunto e vamos demonstrar isso. Um músculo não dura mais que 24 horas. Então é preciso que o músculo esteja sendo renovado
a cada segundo, a cada fração de segundo. E no fim de 24 horas, o músculo esquelético, nosso músculo que a gente malha na academia, ele é um músculo novo. Mas para isso precisamos da respiração, do oxigênio e precisamos do alimento vindo dos nutrientes que ingerimos pela boca. Nós estamos fazendo um estudo da medicina, ou melhor, da saúde integral, não é? Na qual estamos considerando as vertentes espírito, perispírito e corpo físico. Nós encerramos a nossa apresentação da vez passada falando do Dr. Cooper, que era um especialista em atividade física, que cria um método Cooper de atividade que vai nos mostrar que o organismo se modifica através da atividade física feita com cargas crescentes por 6 a 8 semanas, em que há transformações fisiológicas importantíssimas no corpo. Falamos também do Dr. Seeley, um pesquisador americano, na realidade ele era canadense, mas vai viver nos Estados Unidos um tempo muito grande, que é o criador não o criador, mas o grande divulgador da palavra estresse, com o qual ele vai dizer que o estresse é uma coisa natural, normal, necessário para a vida, mas que quando ela fica exagerado, vai levar ao destresse. Falamos desses companheiros e estamos nos referindo à integração do corpo, espírito e perispírito. E, na realidade, o trabalho, também há uma outra figura emblemática desse estudo, que é um imunologista chamado Andor Sventivani, que vai publicar um trabalho sobre psicoimunoneuroendocrinologia nos anos 80, numa obra de origem de médica, numa obra bastante, um livro-texto de medicina bastante grande. O livro tem quase 2.000 páginas, e ele tem um capítulo nesse livro sobre esse tema, que tem aproximadamente 180 páginas, na qual ele fala de experiências feitas em animais e observações no ser humano. Só para ter uma curiosidade sobre isso, por exemplo, as pessoas que têm bronquite asmática, né, que têm asma, elas têm uma alteração antígeno-anticorpo, aquilo que a gente chama de um bloqueio no sistema adrenérgico. Ninguém precisa ficar assustado com esse nome. O sistema adrenérgico é o sistema da adrenalina, é uma parte do sistema nervoso autônomo, do qual já falei aqui, né? Esse sistema nervoso autônomo é aquele que a gente acha que ele é autônomo, ou seja, que ele não obedece à vontade, mas que os pesquisadores já mostraram que ele pode sim obedecer à vontade. Haja vista, como já citei aqui, a ação dos iogues, que são capazes de comer até prego, né? Deita na cama de prego, anda sob brasa, enfim, fica enterrado vivo. E isso é um domínio da vontade sobre o sistema nervoso autônomo, que não é tão autônomo assim. Então, nós vamos ver aqui esses companheiros que fizeram esses estudos, o doutor Cooper, por exemplo, ele vai mostrar com as suas pesquisas, e outros que o acompanharam nisso, que quando a gente faz exercício físico, a gente movimenta a nossa energia e vai melhorando o consumo de oxigênio, pelo músculo. Os músculos passam a consumir mais oxigênio. A fibra muscular fica mais forte e tal. Mas a coisa interessante dessa pesquisa é a seguinte, é que toda vez que, para haver essa melhora do músculo, esse oxigênio mais aproveitado, mais energia, é preciso que vai havendo com o tempo, com o treinamento, vai havendo uma modificação da resposta à adrenalina, porque é a adrenalina que favorece ao aumento do oxigênio pelo músculo, é a adrenalina que vai nos permitir aumentar a frequência cardíaca, aumentar o volume de ar que penetra nos pulmões, aumentar o trabalho hepático, que vai liberar os seus estoques de energia para produzir glicose, e essa glicose ser aproveitada para se transformar em energia, enfim. Esse trabalho ele é feito com o exercício físico, os níveis dessas modificações, dessa alteração bioquímica,
vai sendo aumentado por ação da adrenalina. Mas a partir de um certo momento, quando o indivíduo vai ficando treinado, o segundo passo seria a diminuição da adrenalina e a ação da acetilcolina. Mas a acetilcolina não faz isso, ela diminui tudo, ela faz com que tudo fique mais calmo, ela dilata os vasos, deixa o indivíduo mais calmo, o indivíduo pode ter uma ação muito forte do sistema colinérgico, como é chamado esse outro que é o antagônico do adrenérgico, pode fazer a pessoa até dormir. Mas com o treinamento físico, a gente observa que começa a haver uma ação maior desse sistema colinérgico e o organismo passa a responder para esse sistema como se ele fosse adrenalina. Ó, que coisa interessante. Há uma transdução, uma troca de interpretação do organismo. Então ele passa a fazer tudo mais lento, mais devagar, com mais calma e com o mesmo resultado. Então, qual é o resultado prático disso? Gasta menos energia. Então você tem mais resultado. É como se você ganhasse o mesmo salário no fim do mês, mas conseguisse comprar mais alimentos, que compra com um desconto maior. O organismo passa a dar um desconto para você. Então você produz a mesma força, a mesma energia, com menos esforço. Isso mostrou que é possível modificar o organismo. E levou a um entendimento de um sistema chamado, do sistema que é um eixo, chamado eixo hipotalâmico hipofisário. O que quer dizer isso? Lá no diencéfalo, dentro da cabeça da gente, né, tem uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo tem vários centros nele, interessantíssimos. Ele está ligado com a hipófise, que é uma glândula que tem ligação com a epífise também, com a glândula pineal, né? E a glândula pineal a gente sabe que é a glândula da mediunidade, é a glândula da comunicação espiritual. Mas ela, segundo se dizia no passado, ela se atrofiava na adolescência e, enfim, aí começava a haver a produção dos hormônios sexuais, que vão fazendo as modificações dos caracteres secundários sexuais da criança, agora já no adolescente, está se transformando-se no adulto, e havia uma abertura também para a mediunidade nessa ocasião. É muito comum a gente saber que na época da adolescência a criança fica mais sensível aos fenômenos espirituais, o jovem passa a ter mais mediunidade. Isso é muito interessante, porque lá nesse hipotálamo, que está ligado com essas glândulas todas que eu falei, tem os centros: o centro da fome, o centro da sede, o centro do desejo sexual e um centro que está ligado fundamentalmente com essa parte, vamos dizer, sensível, não é? Do transe. Então, do transe. E isso trabalha no sentido cíclico, como se fosse um ciclo, né? Um ciclo. É uma coisa, um sinusoide. Então, o que isso significa? Que você, cada 45 minutos, ou melhor, cada 90 minutos, melhor dizendo, cada 90 minutos, a gente está aberto para fome, para sede, para sexo e para transe. Então, é muito comum a gente estar na rua, né? Está com uma sede tremenda, aí a gente diz assim: quando eu chegar em casa eu vou beber água. Aí chega em casa, liga a televisão, ou deixou algum trabalho para ser feito, senta para fazer o trabalho, totalmente esquece. Daqui a 1h30, mais ou menos, meu Deus, estava com sede 1h30 atrás, estou com sede de novo. Não é que abriu de novo. Abriu, mas você não atendeu, fechou. Tudo no organismo trabalha assim, em ciclos. Então, esse eixo hipotalâmico hipofisário, é um sistema muito interessante, porque ele que comanda essas coisas todas que eu falei, mas comanda também a produção dos hormônios, que são, como já dissemos também, verdadeiros médiuns, são mensageiros das informações que vão para os órgãos, dizendo a eles o que eles devem fazer. Por exemplo, há um hormônio chamado cortisol, que é do estresse. Quando a gente tem muito estresse, produz muito cortisol. O cortisol, ele é produzido toda noite, ou melhor, a partir de um certo horário da noite, o seu nível vai aumentando, estimulado por esse sistema lá, cerebral,
subcortical, melhor dizendo, né? Não é cerebral, é subcortical, está abaixo do córtex, está dentro da caixa craniana e está ligado com a glândula pineal, enfim. E ele vai estimular a produção através de um hormônio chamado ACTH, vai atuar lá sobre a suprarrenal, mandar a suprarrenal produzir esse hormônio. O que esse hormônio faz? Se você está dormindo, porque isso é de madrugada que ocorre, você está dormindo, aí você vai começando a acordar. Quando chega às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, há uma tendência para a gente ficar com sono mais superficial, porque a quantidade de cortisol produzido já está mais ou menos elevada. E aí a gente acorda, vamos dizer, às 7, 8 horas, depende da hora que a pessoa levanta, já acorda disposto para começar as suas tarefas. Quando vai chegando o fim do dia, esse cortisol vai sendo queimado, porque a hora que isso enche, é como se fosse um servo-sistema. Manda uma ordem para cima, dizendo assim, para de produzir ACTH. Não precisa mais, já tem muito cortisol aqui. Aí o cortisol começa a ser usado, porque você usa para suas atividades do dia a dia, para suas atividades da vida diária, para andar, para correr, para piscar, para subir, para descer, para trabalhar, para fazer força, para pensar, né? Para, enfim, produzir tarefa, trabalho. Você vai ficando, então, com isso consumido. Aí vai chegando 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, você começa a ter um cansaçozinho. Tem gente que até se deita e dorme um pouco, se pode, né? E quando chega 8 horas da noite, a gente está bem cansadinho, porque já queimou o cortisol todo. E aí começa a produzir novamente a CTH para produzir cortisol de novo. Então, é um sistema de balança, é uma balança, chamado feedback negativo. Isso é um equilíbrio do organismo. A gente não sabe isso, a gente fica com dificuldade de entender o nosso corpo, né? A gente começa a achar que estresse é uma coisa que faz muito mal. Não, pode fazer mal, mas pode fazer bem. E, na realidade, essas variações desses parâmetros do sistema nervoso autônomo, elas, eu vou deixar aqui uma abertura para o próximo programa, mas nós vamos falar, nós ainda temos alguns minutinhos. Essas variações dos parâmetros do sistema nervoso autônomo, elas se modificam com a aproximação de um espírito, através da mediunidade. Então, você pode, por exemplo, medir se uma pessoa realmente estava mediunizada pelo aumento da pressão arterial. Pode haver uma variação da temperatura do corpo para baixo, ficar mais frio. A pessoa pode até sentir uma certa sensação de calor ou de frio. Quer dizer, há uma influência sobre as glândulas. A mediunização do ser humano altera isso. E uma coisa interessante, bloqueia um hormônio chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio, a função desse hormônio antidiurético é diminuir a diurese. Mas se você bloqueia ele, você aumenta a diurese. Então é comum você, quando você está influenciado por um espírito, não precisa ser na reunião mediúnica, não. Pode ser na atividade da vida diária. Você está na condução, aproxima-se um espírito de você e você dá passagem para aquilo, aceita a ideia, a sugestão dele. E se você for medir esses seus parâmetros, você vai ver que você chega em casa com uma vontade de urinar muito grande, uma diurese muito grande. Isso pode ocorrer também após uma reunião mediúnica, o que comprova que que houve uma atuação de um espírito desencarnado sobre alguém encarnado. Isso é muito interessante e pode ser usado para a compreensão da saúde integral. Na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos continuar nesse tema e vamos mostrar a interação que existe entre a respiração e a digestão e a espiritualidade. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.